Boa tarde, bom domingo, bom início de semana, bom final de ano para todos nós. Muito bom estarmos aqui juntos, curtindo esse momento, esse início, essa concentração, essa integração entre nós. Muito legal. Sejam todos muito bem-vindos, vão se acomodando, respirando fundo, buscando a sua integração, a sua entrega ao que é essencial. E o que é essencial? Nós temos nos acostumado com a importância do que é objetivo. A ciência, particularmente, nos deu esse foco, a prioridade ao que é objetivo, as coisas, o materialismo, o próprio consumo. Vejam que forças enormes dentro de nós prioriza aquilo que é objetivo. Só existe aquilo que tem concretude, tem objetividade. A ciência perseguiu, abominou a subjetividade. Científico, por muito tempo, era apenas o que era considerado concreto, aferível, mensurável. O que se pode medir, tocar, ver, é a única coisa que deve ser considerada. Ciência, materialismo, sensorialismo, tudo convergia nesse sentido. A subjetividade, por outro lado, era sempre muito mal vista, como sinônimo de não cientificidade, como sinônimo de devaneio. Ah, isso aí é coisa da sua cabeça. O que era da nossa cabeça, o que era do nosso coração, era simplesmente desconsiderado. De boa intenção o inferno está cheio. Quantas vezes não ouvimos isso? Pois as coisas vêm mudando e já poderiam ter mudado muito. Já deveriam ter mudado muito. O próprio machismo não deixa de ser o império da objetividade. As coisas de mulher, deixadas para segundo plano, incluem os sentimentos, as intenções, as nuances, a subjetividade. Tudo isso vem emergindo, vem sendo revalorizado. Hoje nós percebemos que não é verdade que de boa intenção o inferno está cheio. A revelação dos Espíritos nos deixa claro que a questão da intenção, a questão da atitude, ela dá a cor, ela dá o valor, ela dá o sabor das coisas. A emoção é o tempero da vida. Dois gestos, mecanicamente as mesmas coisas, de acordo com a intenção, podem ter caráteres completamente opostos. Como uma relação sexual que pode ser um excelente exercício para o amor, de amor, mas também pode ser um estupro, pode ser uma violência terrível, de acordo com a intenção, de acordo com a forma, de acordo com a subjetividade, o contexto, a permissão, a autorização.
Sim, a emoção é aspecto fundamental da vida. Ela vai determinar o real valor das coisas. De resto, Jesus há 2000 anos já tinha nos trazido a subjetividade como o centro da vida. Perguntado para ele qual era o valor maior, qual era o maior dos mandamentos, ele respondeu: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Extremamente central a emoção, a subjetividade para Jesus. Os valores humanos, a ética, a moral, tudo isso compõe também o campo da subjetividade e é absolutamente determinante para que tomemos boas decisões, para que vivamos boas vidas. Viver boas vidas é tomar boas decisões é ter clareza de valores. E a clareza de valores é fruto de um permanente autoexame. Os meios para se chegar ao amor subjetivo, mandamento maior segundo Jesus, são todos eles subjetivos também, como fazer ao próximo o que gostaríamos que ele nos fizesse. A regra de ouro, não é? Toda a nossa transformação é uma transformação moral e ética. O império da objetividade, o império da razão, já antes mesmo da humanidade da Terra, já era insuficiente para a nossa elevação. Contam os amigos espirituais que a Terra foi colonizada por exilados de outros planetas que faziam a sua evolução, faziam a sua passagem de fase de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Há 10.000 anos atrás, por exemplo, vieram para a Terra grandes levas de exilados de outros planetas, exatamente o que está sendo feito agora. Porque nós agora fazemos a nossa transição para mundo de expiação e provas, saindo de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. E o que determinava os exilados àquele tempo e novamente o que vai determinar agora não é a inteligência. Os exilados de Capela, o livro Exilados de Capela é fantástico para compreender isso. O livro A Caminho da Luz é primordial. Esses exilados de outros planetas, eles não tinham um problema exatamente na objetividade, na ciência, na razão. Ao contrário, vindo para a Terra, se mostraram os construtores das pirâmides, os orientadores da massa que aqui povoava o planeta. A subjetividade era o grande buraco dessa humanidade que veio para cá. Eles eram muito bons na razão, eles tinham muitos meios, muita tecnologia, mas na emoção eles eram muito fracos, na ética eles eram absolutamente pobres. Quantas pessoas nesse mundo que nós vivemos têm essa cabeça hipertrofiada, essa cabeça enorme, e por causa dessa cabeça enorme despencam-se, desequilibram-se, caem fragorosamente.
os que engendram meios políticos, meios de corrupção, são sem dúvida muito inteligentes. Toda aquela legião de sombras que se formou em torno da ideia do nazismo e que ainda hoje seduz tanta gente, é uma ideia toda ela mal resolvida emocionalmente, muito inteligente. No nazismo foram engendradas ideias centrais da nossa sociedade atual, como, por exemplo, a publicidade. O ministro da propaganda de Hitler, Goebbels, determinou princípios de manipulação das massas que são hoje adotadíssimos, utilizadíssimos na nossa poderosa publicidade. A equipe de Von Braun, responsável pelos mísseis, as V1 e as V2, que aterrorizaram particularmente Londres, foram disputadíssimos esses técnicos por Rússia, por União Soviética e por Estados Unidos logo após o fim da Segunda Guerra. Foram essas equipes de Von Braun, dos mísseis V1 e V2, do nazismo, que possibilitaram a corrida espacial entre União Soviética e Estados Unidos. Foi a partir da tecnologia do nazismo que se fez isso tudo. Eles eram extremamente capazes no aspecto racional, mas e no aspecto emocional? No aspecto ético? Como eles se situavam? No aspecto ético, não que caiamos na ilusão hollywoodiana de que o Ocidente, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, seriam os puros, os bonzinhos, os mocinhos, e os alemães, os italianos e os japoneses fossem os vilões da história. Claro que não. Claro que numa guerra não há partes guerreiros da luz. Os guerreiros da luz, os soldados da luz, são todos aqueles que trabalham em torno da ideia da paz. Ainda que seja necessário, em alguns momentos, posicionar-se, resistir às sombras, isso é tão importante quanto propagar a luz. Mas, evidentemente, qualquer ciência, qualquer tecnologia que for usada para a guerra, para a morte, para a opressão, para o extermínio, como foi o caso do nazismo, só pode estar a serviço das sombras. Hoje em dia, temos ainda muitas pessoas, muitas inteligências notáveis que dentro das religiões engendram meios de compor impérios midiáticos, impérios parlamentares, esquemas sexuais, arrecadatórios, que tiram das pessoas, tiram de almas acomodadas todos os seus recursos para encher os bolsos dos seus líderes. Na política, em associação com essas terríveis elites religiosas, se montam esquemas nefastos. Na arte, na pseudo-arte que nós vivemos nesses tempos, se faz a manipulação das mentes de uma maneira fantástica. Tudo isso são técnicas, são tecnologias, são conhecimentos, são intuições que se recebem do alto, mas todas exercidas, praticadas, sem nenhum senso ético. Por isso,
nós que estamos fazendo essa transição planetária, será a nossa vez de exilar grandes legiões. As notícias são que muitos bilhões de seres já foram exilados para outros planetas e muitos ainda continuarão a ser, porque os 8 bilhões que nós temos na Terra não são a maioria, são apenas a ponta do iceberg da humanidade da Terra. Se fala em 25, em 30 bilhões de almas afetas ao planeta, das quais uma grande quantidade, uma grande percentagem será enviada a outros planetas, não como inferno, não como castigos eternos, que aliás seriam completamente incompatíveis com o Deus de amor e perdão trazido por Jesus, mas como oportunidades de reiniciar, novas chances de recomeçar, que serão dadas infinitas vezes, porque Deus nos perdoará infinitas vezes, mas também nos trará a repetição de lições até que nós sejamos capazes de aprender. Vejam, amigos e amigas, se a ciência, se o machismo, se o sensorialismo, se a inteligência exagerada, desequilibrada perante a emoção, perante a ética, tem dirigido nossa humanidade até aqui, precisará mudar. Não foi com outra intenção que o próprio Mestre reencarnou aqui, o próprio governador planetário veio à Terra, para dirigir a humanidade para o afeto, para dirigir a humanidade para a empatia, para a compaixão, para o senso ético, claro, para o amor. Não há formulação ética mais precisa do que o mandamento de Jesus. Não há formulação subjetiva mais clara do que o Evangelho e o mandamento de Jesus. Amando o todo, um outro nome de Deus, sobre todas as partes, amando a direção, o amor, porque o nome de Deus é amor, sobre todos os outros sentimentos e razões, é que nós aprenderemos e poderemos nos aproximar do bem, da luz, da fraternidade, de Jesus, de Deus. Nesse momento, nesses momentos críticos que temos passado, temos que aprender a colocar todos os nossos atos à luz dos melhores sentimentos. É esse autoexame que tornará nossos atos ricos, iluminados, amorosos. Avalie a cada momento a sua subjetividade, como eu estou hoje, o que eu estou sentindo hoje, com que intenção eu vou fazer tal coisa. Vigiar os próprios sentimentos, vigiar a própria ética, os valores, vigiar a subjetividade, observar a sua subjetividade e melhorar a sua vibração, a sua sintonia, é a maravilhosa receita de Jesus. Vigiai e orai para não cairdes nas tentações, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos essa urgência para reconhecermos a nossa subjetividade, atentarmos a ela carinhosamente, mas com precisão, com prontidão, com exatidão. Aprenda a definir
Entre em contato com seus sentimentos, aprenda a nomear seus sentimentos. Quando estiver com raiva, diga: eu estou com raiva. Quando estiver com ódio, diga: eu estou com ódio. Quando estiver com inveja, diga: eu estou com inveja. Somente o bom diagnóstico abre a possibilidade da cura. É essencial que homens e mulheres, crianças e idosos, latinos mais passionais e orientais e nórdicos, dado como mais racionais. Não importa qual a sua matriz, todos precisamos nos alfabetizar em sentimentos. Percebendo o que nos tem regido, percebendo como estamos a cada momento, para que antes dos nossos sentimentos eclodirem, nós possamos bem direcioná-los. Há muito tempo a subjetividade é comparada com a água. A água, no fogo alto das pressões da vida, ela se torna uma força gigantesca. Vejam, meus amigos, foi pela força do vapor que se fez a primeira revolução industrial. Os navios passaram a ser a vapor, as locomotivas passaram a ser a vapor, os teares mecânicos passaram a ser a vapor. Então o vapor era uma energia maravilhosa que fez uma revolução. É claro que a emoção mal utilizada, uma panela de pressão com a válvula entupida, ela deixa de ser um poderoso impulso para a revolução e passa a ser um poderoso impulso para a morte. Nós até agora temos deixado entupir a nossa válvula. O fogo está alto, mas com a válvula entupida estamos nos transformando em bombas. O ser humano explode, uns vitimizando os outros, na política, na religião, nas redes sociais, nos casamentos, nas famílias, na vida. Quando aprendermos a bem utilizar as emoções, a reconhecer a força das emoções, a valorizar e a bem direcionar, nós faremos uma revolução em nós. Como a humanidade fez a revolução industrial, nós faremos uma revolução em nós. Aceite, compreenda a força fabulosa das emoções. O ser mais poderoso da Terra é aquele que ama. Pergunte a um bebê quem é o ser mais poderoso da Terra. Se é o presidente dos Estados Unidos, se é o homem mais rico do mundo, e você descobrirá que não. O ser mais importante da Terra, do universo, para um bebê é sua mãe. Pergunte para uma pessoa em crise, para uma pessoa muito doente, para uma pessoa em depressão, quem é o ser mais poderoso da Terra? Será aquele, naturalmente, que o ama. Pergunte para um animal, um cachorrinho, necessitado de atenção e de carinho. Pergunte a uma planta ressecada por falta de atenção. Pergunte para todos os seres humanos, porque todos somos carentes de amor. Nessa sociedade tecnológica e racional que nós construímos, é fácil perceber que esses radicalismos, essa violência, toda ela fala, grita
um ser humano carente de atenção. Somos nós. Precisamos nos reconhecer necessitados de amor. E aí é que surge a grande pergunta. Se todos nós o que mais necessitamos é amor, se o próprio Deus tudo o que quer de nós apenas é amor, por que esse encontro não acontece? Porque nós temos intoxicado nossas vertentes de amor. Nossa água está suja, misturada, envenenada. Nossas relações são montadas para dominar uns aos outros, para explorar, para humilhar. E o grande veneno que intoxica nossas emoções é sim o orgulho e o egoísmo. Como um ourives que precisa lapidar uma pedra, tirando os excessos, como alguém que quer fazer água potável de água suja e precisa ferver, nós precisamos aprender a tirar as impurezas das nossas emoções, a perceber esse orgulho e esse egoísmo intoxicando nossas vidas. Essa limpeza se dá no ato da ajuda, no ato do serviço. É colocando as nossas emoções a serviço que nós vamos investigar nossas reais intenções, nossos reais valores. É no contato concreto, é na prática. Para muito além dessa virtude de versículos e capítulos, dessa virtude de roupas adequadas para ir aos cultos, para muito além desse tom de voz dos irmãos, dos cristãos por toda parte, nós precisamos de uma fraternidade, de uma empatia, de uma compaixão práticas. Esses são esse é o meio principal, o serviço, para nós aprendermos com os outros e aprendermos sobre nós mesmos. O serviço compassivo, o serviço em que aquele que presta o serviço se coloca no lugar do outro, faz o ajudante ganhar um outro ponto de vista. Faz o caridoso, então, que ajudará muitas pessoas ao longo de uma vida, aprender muitas vidas, aproveitar centenas de vidas em apenas uma. Enquanto que o egoísta, o orgulhoso que se fecha no seu ponto de vista, muito mal viverá uma vida. Aprendamos os perigos da subjetividade desconhecida, mal resolvida, orgulhosa e egoísta. Mas aprendamos também os poderes, a revolução que nos aguarda quando nós conseguirmos limpar as nossas emoções. E saibamos que esse autoconhecimento e essa depuração das nossas emoções se dá na prática dos valores cristãos, pelo serviço compassivo, pela fraternidade, pela solidariedade, que nós chegaremos ao amor. Assim seja para todos nós. Inundemos o mundo a partir dessa nossa micro reflexão. Inundemos o mundo desse estímulo à fraternidade, ao serviço, à compaixão. Porque
as provas da transição planetária. Já temos como exemplo a pandemia, as guerras, as eleições no Brasil. Elas dividem a humanidade entre egoístas e orgulhosos e solidários e servidores. Veja isso nesse passado recente. Veja quem realmente se preocupou com o Brasil nas eleições. Quem se preocupou com suas amizades, suas famílias, ou quem destroçou suas amizades e suas famílias em nome de ideologias político-partidárias. Sirvamos, meus amigos. Sirvamos compassivos, empáticos, nos colocando no lugar dos outros. Que essa mensagem, esse exemplo da nossa prática, ainda que pequena, mas sincera, possa em ondas sucessivas influenciar outras pessoas, que depois influenciarão outras pessoas, que depois cada vez mais se espalharão por toda a humanidade da Terra. Que essa nossa oração, ação, que essa nossa solidariedade, esse nosso amor prático se espalhe, aumente, transborde de dentro de nós mesmos e de nossas relações solidárias para inundar, para fertilizar parcelas cada vez maiores de nossa humanidade. Inundamos e vejamos toda a humanidade recebendo ondas concêntricas de amor, ou ondas cada vez mais distantes de amor, levando esse sentimento puro, estimulante, revigorante para todos os cantos do nosso planeta, para todas as criaturas da criação de Deus. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Uma fagulha do amor de Deus pode abrasar a terra. Que esse amor seja e cumpra o papel de transbordar-nos, porque nós somos deuses. Deus é amor, e quando acordarmos esse amor pela prática do serviço, em nós, entre nós e com o todo, estaremos a caminho da nossa realização. Humanidade, amigos da humanidade, amigos, colegas dessa transição tão fundamental de todas as nossas existências, estimulemo-nos uns aos outros pelo serviço compassivo, a caminho, porque esse é o grande caminho de amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Muito bom. Essa primeira parte foi a exposição, essa segunda parte foi o serviço, a prestação de serviço para a humanidade toda, transbordando a nossa solidariedade, o nosso serviço aqui mesmo. E agora, sejamos capazes de fazer a nossa troca aqui mesmo nesse espaço, com os comentários. Saudando então Andréa Guedert, Andréa Salvatore, Maria José Sobral, Sayonara, Regina Frutuoso Guerra, Bárbara Frias, Rita de Cássia, Esther Ponzoni, Sayonara, novamente Rita de Cássia. São ideias muito interessantes, vamos ver o quanto a gente consegue aprofundar aqui. Vera Frutuoso, Sônia Lopes. É muito bom trocar com todos vocês. Sayonara diz assim: Hitler foi convencendo as massas por pequenos grupos e foi se alastrando o nazismo de uma forma intensa e muito cruel. Foram extremamente eficazes porque souberam estimular o orgulho e o egoísmo,
o orgulho da raça superior, o egoísmo de fazer prevalecer os seus valores, a sua cultura, o seu interesse sobre toda a terra. Hoje a publicidade faz isso, hoje a propaganda política faz isso, hoje o materialismo faz isso, hoje as drogas fazem isso. Pense, meu amigo, minha amiga, todas as estratégias que for possível resistir a esse mal e propagar o contrário, a solidariedade e o bem. Não é? Muito legal, Sayonara. A Bárbara Frias nos diz: vigiar sempre, tarefa árdua, mas necessária. Com certeza temos que lidar com nossos sentimentos. Esses dias estava conversando com minha neta sobre isso. Podemos sentir raiva, medo, etc. Pois somos humanos. O importante é o que vamos fazer com eles. E que começa com esse reconhecimento. Todo aquele que tenta disfarçar, encobrir, dar nomes elevados para sentimentos escuros, esse não poderá crescer. Esse é o hipócrita. Esse é o que exerce a falsidade. E com diagnósticos falsos, ninguém faz cura nenhuma. Então, reconhecer os sentimentos. Admitir, aceitar que está sentindo inveja, raiva, ódio, medo. E depois sim, como disse a Bárbara aqui, ver o que vamos fazer com eles. Sublimar, redirecionar, fazer do limão uma limonada. Todos nós podemos e devemos reciclar nosso lixo emocional. Para isso precisamos olhar claramente para eles, catalogar claramente, separar um sentimento do outro. É assim que se faz reciclagem, atentando para o lixo, para o material, separando o lixo em categorias as mais detalhadas possíveis e então sim, trabalhando na transformação desse material em novas matérias-primas, em novas realizações, em nova realização. Muito legal, Bárbara. É exatamente isso que nós mais precisamos, não é? Regina Frutuoso nos diz assim: o livro Senhores da Escuridão de Robson Pinheiro mostra bem a influência do plano espiritual na nossa sociedade. Mas nunca, nenhum agente espiritual pode influenciar aquele que não lhe der sintonia. As ações, os dardos, as energias apodrecidas que são lançadas sobre nós simplesmente não nos atingirão quando estivermos bem sintonizados, quando estivermos atentos a nós mesmos, quando diferenciarmos: não, essa ideia não é minha, essa violência não é minha, não me pertence, e aí, vigiando, oremos. Como alguém que percebe um ladrão pulando o muro de sua casa e usa as armas. Mas nesse caso não são armas ofensivas nem agressivas. A grande arma contra a invasão espiritual, contra a má influência espiritual, é elevar a vibração. Por isso, a importância de vigiar e orar, não é? Muito legal, Regina. Muito bom que estejamos atentos a isso. Reconheça, perceba, dê nomes corretos, admita os seus sentimentos e depois transforme esses sentimentos para o amor. Uma pessoa que vive a culpa por ter abortado pode, deve, precisa pegar essa culpa, esse sentimento tenebroso, tóxico, e movimentá-lo no serviço, por exemplo, a outras crianças. Aqueles que ficarem com mágoas de suas mães pela violência que viveram dentro de suas casas, de suas mães, seus pais,
podem e devem orientar novos pais, novos filhos a revigorarem, a tratarem, a reciclarem seu lixo doméstico, seu lixo familiar. Pegue suas mágoas, reconheça suas culpas, entre em contato com seus medos, suas invejas, mas não para sentar em cima deles e dizer eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Não. Use, reconheça, separe, dê o nome correto dos seus sentimentos para movimentá-los, para transformá-los, para servir com eles. Faça do seu combustível não uma explosão, mas uma realização, um movimento, uma beleza, um serviço compassivo a caminho do amor. Que assim seja, muito obrigado pela companhia, é realmente um prazer que estejamos juntos nesse processo e compartilhe, se você entender como eu, que as emoções de todos nós precisam ser reconhecidas e ser transmutadas, que só apenas com a reciclagem do lixo emocional é que nós individualmente, nossas famílias como pequenas coletividades, nossos países como coletividades maiores, nossa humanidade como um todo, a criação de Deus na Terra como um todo, poderá realmente dar esse salto de evolução, abandonando a dor, a vingança, a punição e a violência, para a paz, o serviço, a fraternidade, o amor. Ótimas transformações, ótimos reconhecimentos para você e para mim. Excelente final de domingo, excelente semana para todos nós. Até a próxima. Segunda a sexta, às 18 horas, nós nos encontraremos para novas reflexões, novos exercícios, novas expansões da alma. Um grande abraço e até a próxima.